Pensa comigo, e se uma única decisão, uma decisão que nasce do medo, pudesse simplesmente apagar o futuro prometido para toda uma geração? Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa história antiga, mas que é incrivelmente atual. É uma história sobre liderança, sobre hesitação e sobre as consequências, muitas vezes irreversíveis, de uma escolha. Uma história que, no fundo, fala muito sobre nós. Olha, tudo começa com uma data. E que data? Ano 40, mês 11, primeiro dia. Pensa só, depois de 4 décadas inteiras vagando pelo deserto, uma geração inteira tá ali, na beira de um momento decisivo. O palco tá montado para um dos discursos mais importantes da vida de Moisés. Então, vamos começar pelo ato 1, a promessa. A nossa história começa num momento de pura expectativa. A gente encontra um povo que está no auge da sua preparação. Depois de tanto tempo no deserto, eles não eram mais só sobreviventes, não. Eles eram uma nação organizada, prontinha para tomar posse do seu futuro. E aí Moisés se vira para o povo com palavras muito fortes. A ordem é clara, é direta. Não é mais um sonho distante, sabe? É algo real, palpável. Uma promessa que está prestes a se cumprir. A terra estava literalmente ali, na frente deles, pronta para ser tomada. E essa preparação não era só de espírito, não. Tinha toda uma estrutura por trás. Primeiro, o próprio Moisés reconheceu que não dava para liderar sozinho. Daí, o povo foi chamado a escolher seus próprios líderes, gente sábia, experiente. E assim foi feito. Capitães foram colocados sobre grupos de milhares, centenas, até de dezenas. E os juízes tinham uma ordem clara: julgar com justiça, sem favorecer ninguém. Era uma nação pronta para se governar. E então eles chegam. Cádiz Barneia. Esse nome é importante. Não é só um lugar no mapa, não. É o limiar da Terra Prometida. É o clímax de uma jornada de 40 anos. Dá para imaginar a tensão, a expectativa no ar? Mas é bem aqui, na beiradinha do sucesso, que a história dá uma guinada. Uma sugestão que parecia até cautelosa planta a semente da dúvida. E essa semente vai abalar os alicerces de todo o projeto. A ideia vem do próprio povo. E aqui está o ponto de virada. Em vez de avançar com base na promessa que tinham recebido, eles pedem uma verificação humana. Sabe, eles querem um relatório, um mapa. Essa necessidade de controle introduz uma pausa que vai se provar fatal, trocando a fé pela cautela. E Moisés concorda. Afinal, o plano parecia bom, até prudente, né? E assim, 12 homens, um representando cada tribo, são enviados numa missão de reconhecimento. Mal sabiam eles que essa missão definiria o destino de toda uma geração. Agora a coisa fica séria. A tensão aumenta, os espiões voltam e o relatório que eles trazem vai transformar toda aquela esperança e expectativa em um medo avassalador, um pânico que se espalha como fogo. E aqui está o centro do conflito. O relatório é, digamos, esquizofrênico. Por um lado, a terra é boa, é tudo que Deus prometeu. Mas, por outro, o povo de lá é gigante, as cidades são fortalezas impenetráveis. E o ponto crucial é esse: a narrativa do medo se tornou muito mais poderosa do que a narrativa da promessa. Olha só que loucura, o medo se transforma em rebelião. O pânico é tão grande que eles começam a reinterpretar a própria história. O Deus que os libertou da escravidão agora é visto como um inimigo que os odeia e os levou por uma armadilha mortal. É uma virada de chave mental chocante. Moisés, no meio disso tudo, tenta desesperadamente intervir. Ele apela para a memória deles, lembra de todas as vezes que Deus lutou por eles, no Egito, no deserto. É um apelo apaixonado à fé, uma tentativa de combater o pânico do agora com as certezas do passado. Só que não funciona. O apelo não surte efeito. O pânico e a rebelião coletiva chegaram a um ponto sem volta, e isso provoca uma sentença. Uma sentença severa e, pior, irreversível. Esse é o grande clímax da nossa história. E aí vem o veredito divino. É direto. Final. A promessa, que estava ali a um passo de se cumprir, é oficialmente cancelada para aquela geração. A porta para o futuro que eles tanto esperaram simplesmente se fecha por causa da incredulidade deles. E o julgamento tem consequências para todo mundo. A geração rebelde ia perecer no deserto. Apenas Caleb e Josué, os espiões que confiaram, e as crianças que eram inocentes naquilo tudo, herdariam a promessa. E no golpe mais irônico e trágico, até mesmo o líder, Moisés, é impedido de entrar.
punido por um momento de frustração que foi causado pelo próprio povo. Mas a história não termina com a sentença. O que vem a seguir é um epílogo trágico, onde uma tentativa toda errada de consertar o passado só serve para reforçar a lição sobre as consequências dos nossos atos. E, de repente, uma mudança de atitude. O povo, agora movido pelo medo da punição, se diz pronto para lutar. Pecamos, agora vamos. Mas essa obediência vem tarde demais. É uma reação ao castigo, não é um ato de fé genuína. E a contra-ordem divina é explícita. O momento tinha passado. A janela de oportunidade se fechou. Insistir em lutar agora não seria obediência, mas um novo ato de rebeldia, de pura presunção. Eles não ouvem. Agindo por conta própria, ignorando o aviso, eles se armam e sobem para a batalha. O resultado é rápido e inevitável, uma derrota esmagadora. Isso só reforça a lição de que agir fora da hora e da vontade divina não leva a lugar nenhum. E assim a história se encerra, pelo menos por enquanto. Eles voltam para Cádiz, o mesmo lugar onde estiveram à beira do sucesso, mas agora estão num estado de limbo, sentenciados a esperar no deserto até que uma nova geração inteira surja. E no final, essa narrativa antiga nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje, não é mesmo? O que é mais forte? A promessa de um futuro ou o medo do desconhecido? É uma reflexão profunda sobre como as decisões de um único momento, impulsionadas pela fé ou pelo pânico, podem definir o curso de uma vida inteira. Uma questão para a gente levar e pensar.